Valuation é a avaliação de um ativo. E aqui nós da Livax, como temos uma preocupação muito grande em falar com você que é empreendedor, a gente vai falar aqui do valuation como avaliação de empresa. Existem vários métodos para a gente calcular quanto vale uma empresa. A gente aqui vai apresentar um chamado fluxo de caixa descontado. Então, o que é o fluxo de caixa descontado? É a gente olhar a capacidade de geração de caixa de uma empresa e trazer, no decorrer da vida da empresa, e trazer isso a valor presente com uma taxa de desconto. Então, primeiro conceito, vamos fazer o primeiro conceito aqui, é o conceito de ativo. Ativos são os bens e direitos da empresa. Caminhão, a fábrica, a marca é um ativo intangível. E o que é o fluxo de caixa desses ativos? A gente vai olhar quanto que esses ativos vão gerar de fluxo de caixa no decorrer da vida útil deles. Então, por exemplo, uma fábrica, a empresa investiu numa fábrica. Por que a empresa investe numa fábrica? Porque ela espera obter um retorno sobre aquele investimento. Como? Ela vai ter vendas e essas vendas vão trazer resultado financeiro. Então, é por isso que a gente vai olhar ali o fluxo de caixa daquele ativo no decorrer da vida. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, uma empresa, se eu vou avaliar uma empresa, eu não posso avaliar só a situação dela atual. Essa empresa tem tantos ativos. Não, eu não posso olhar isso. Eu tenho que olhar as projeções de investimentos futuros, principalmente para startup, né? Às vezes a empresa tem lá, vou olhar a lista de ativos dela, tem 10 ativos, mas ela está em fase de crescimento, ela tem uma projeção ali de ter, investir muito mais, ampliar a fábrica, criar uma fábrica nova. Então eu tenho que olhar as projeções também desses ativos novos. E um terceiro item que a gente vai usar para fazer o cálculo do valuation é a taxa de desconto. Então, a gente viu quanto que a empresa tem de ativos, quanto que cada ativo desse vai trazer de fluxo de caixa futuro até o fim da vida dele. Vimos quanto que a empresa tem de projeção de crescimento. A gente calculou. Então, vamos dizer que a gente fez uma estimativa, a gente tem que pensar que uma empresa, principalmente uma empresa de capital aberto, a gente traz um conceito de perpetuidade. Então, no final de uma fórmula de valuation, a gente adiciona uma componente para trazer essa visão de que a empresa não vai deixar de existir, né? Mas a gente fez essa conta e a gente fez uma projeção futura. Só que assim, vamos pensar no seguinte, R$1.000 hoje não é igual a R$1.000 daqui a um ano. Por quê? O que você prefere, R$1.000 hoje ou R$1.000 daqui a um ano? Se eu tenho R$1.000 hoje, eu vou aplicar e esse dinheiro vai me dar uma rentabilidade. Segundo fator, inflação. Inflação, ela corrói o dinheiro, o poder de compra do dinheiro. Então, hoje, com R$1.000, eu compro uma cesta de produtos ali. Eu pago minha internet, eu faço mercado, eu compro roupas. Daqui a um ano, porque os produtos subiram de preço por conta da inflação, esses mesmos R$1.000 não vão me permitir comprar a mesma quantidade de hoje. Então, segundo fator, inflação. Terceiro fator, isso é muito importante, risco. Tenho R$1.000. O que eu posso fazer com esses R$1.000 hoje? Eu posso aplicar num título público, por exemplo. Eu posso aplicar em algum investimento que eu não tenha risco de perder o principal. E eu posso aplicar numa empresa, numa startup. O que pode acontecer com a startup? Ela ir à falência e eu perder o principal. Então, por que eu vou pegar esses R$1.000 e vou investir numa empresa e não num título que não tem risco? Eu vou querer que aquele investimento me traga um retorno maior do que o do título. Esse é o prêmio de risco. Esse é o terceiro fator que a gente tem que considerar na taxa de desconto. Então, vou falar de novo aqui para a gente fazer uma recapitulação. A gente tem na taxa de desconto, a gente tem que considerar efeito da inflação, a gente tem que considerar efeito do dinheiro no tempo e a gente tem que considerar a taxa uma taxa adicional que é o prêmio de risco. Como que a gente pega um prêmio de risco, né? Como é que a gente pega essa informação? Primeiro a gente vai olhar os títulos livres de risco, que, por exemplo, o título americano é considerado um título livre de risco. O governo vai pagar aquele título, a chance de inadimplência zero, praticamente zero. Então é considerado um título livre de risco. Mas como é que eu sei quanto que a minha empresa vai ter a mais quanto que o acionista vai cobrar a mais porque ele está investindo na minha empresa que tem risco e não num título público? Esse adicional, a gente pode pegar essa informação comparando com as emissões de empresas parecidas no mercado de capitais, por exemplo. Então, a gente tem as empresas emitindo debêntures. Quanto elas estão pagando de juros na emissão das debêntures? Né? Quanto que elas estão oferecendo de retorno? Esse já é um indicador de quanto a mais de prêmio de risco ela está pedindo em relação ao título público. E aí também tem outra questão, a gente avaliar mais próximo ali o setor da empresa, qual a fase que ela está do negócio, e isso vai fazendo com que o acionista vai exigir um pouco mais de
retorno financeiro. Então, eu não vou mostrar a fórmula do valuation, eu quero mostrar o conceito, mas o que a gente deixa algumas indicações aqui de livros, se vocês quiserem conhecer mais sobre o assunto, mas o princípio é como se avalia uma empresa considerando o fluxo de caixa descontado. Olha os ativos da empresa, olha as projeções de caixa desses ativos, de fluxo de caixa, não esqueçam de considerar uma taxa de crescimento e considerem a taxa de desconto, que é o que vai trazer tudo isso a valor presente. Essa taxa de desconto engloba aqueles fatores que eu expliquei anteriormente. É isso. A gente tem conteúdo novo todos os dias lá no nosso Instagram, o link tá aqui embaixo. Continuem seguindo a gente aqui nas redes sociais. Siga aqui o nosso canal e muito obrigada.